Olá, eu me chamo Diego Freire, eu sou mestrando do Programa de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e eu trago aqui uma discussão principalmente sobre o distanciamento da criança em relação ao espaço público que vem sendo registrado por pesquisas ao longo de décadas, tanto em países desenvolvidos quanto em países de desenvolvimento. E aí a gente vem questionar que liberdades urbanas são essas, que apropriações são essas e que vivência é essa dessa criança em um contexto que foge da região metropolitana. A gente fala aí de uma cidade do interior cearense que é Quixadá. Tem 85 mil habitantes, é um centro de convergência tanto do comércio quanto dos serviços e do ensino superior, através da instalação de 6 campos universitários no município. Então, ela se tornou esse centro de convergência regional da região do Sertão Central cearense, que é basicamente o centro geográfico do estado do Ceará, está a 150 quilômetros da capital Fortaleza e, historicamente, Quixadá foi um centro de conexão entre o interior e a capital, o litoral. E aí a gente observou em relação ao espaço físico e que também é social, a gente observou o espaço livre público, né, que seriam aqueles espaços não edificados da cidade de domínio público, que seriam planejados para as crianças, né, na primeira foto, na foto acima, a gente tem principalmente os playgrounds e parquinhos que estavam localizados sobretudo em praças, e os espaços livres públicos que não são planejados para crianças, não foram planejados para crianças, mas que eram ocupados por elas, por exemplo, como as vias, vazios urbanos e etc. Então a gente tinha a reunião dessas crianças em um determinado momento, em um determinado espaço, era considerado como um evento. E aí foram 56 crianças observadas. Essa observação, como é que ela aconteceu? Ela aconteceu, a gente ia basicamente na cidade, de carro quanto a pé, né? Como era uma primeira aproximação, então a gente foi basicamente observar se realmente haviam crianças. Então essas brincadeiras, elas aconteceram principalmente nos bairros não centrais. Talvez uma das explicações seja que o bairro central ele tem um uso do solo mais predominante comercial e de serviços, né? E esses bairros não centrais são basicamente de residenciais. E aí essas brincadeiras, elas foram diversas, né? Nesses 25 eventos que nós observamos, as observações foram feitas à tarde durante um mês. Essas brincadeiras improvisadas de travinha, de futebol ou de bola de gude. Então as crianças estavam ali brincando na calçada no entorno de casa, simulando uma escola, relação professor-aluno, vocês vão andar de bicicleta ou correr um atrás do outro, esconde, e num ambiente que era basicamente de uso predominantemente residencial, quando era um espaço não planejado, e no espaço planejado geralmente era na praça, num playground. E aí, em relação à característica dessa criança, geralmente eram meninos que estavam mais presentes, então vocês podem ver 84% das crianças observadas eram meninos, e a maioria dessas brincadeiras foram sem supervisão de adultos, o que nos surpreendeu bastante. E aí, esse número de meninos, bem diferente de meninas, também fala sobre uma diferença de concessão dessas brincadeiras em relação ao gênero e em relação à idade, principalmente crianças com mais idade foram mais observadas nesse espaço do que crianças com menos idade. Em relação a uma segunda etapa, já depois de 2019, a gente fez as oficinas, as entrevistas, e aí eu trago só 2 perguntinhas que a gente fez aos pais e às crianças. Perguntou, por exemplo, às crianças quais seriam os turnos que elas vivenciavam esses espaços públicos sozinhas ou de outras crianças. 72% delas disseram que frequentavam em alguma medida esse espaço público durante o dia. À noite, de cada 10, 5 disseram que vivenciavam a noite só sozinhas ou só com outras crianças. E já os pais, quando a gente perguntou para os pais, por exemplo, em que condições eles deixariam a criança frequentar mais esse espaço, eles disseram que caso a criança tivesse mais idade, uma segunda condição seria o bairro ser mais seguro, inclusive a violência urbana foi um dos principais problemas apontados, tanto pelas crianças quanto pelos pais. E aí a gente tem o adulto conhecesse mais pessoas na vizinhança, no terceiro lugar. E por último, os motoristas fossem mais cuidadosos ao andar pela cidade. Em relação ao trânsito, ele é uma das principais problemáticas, por exemplo, em pesquisas que acontecem em países desenvolvidos. Então, como fechamento dessa pesquisa, a gente tem basicamente que um recorte etário, ele também ele também é revelador de, por exemplo, de como é que essas apropriações da criança, como é que a criança vivencia cotidianamente esse espaço que está diretamente relacionado ao gênero, à idade, a que lugar é esse, a faixa de renda, o nível de urbanização e de como conforma Quixadá hoje, seja também um dos fatores que ajudam nessa vivência maior se comparado a outros contextos urbanos. Obrigado.